Vimos semana passada. Pronto. Vimos semana passada dinâmica, não foi isso? Começamos com o quê? Qual é o primeiro assunto de dinâmica? Leis de Newton. Perfeito, perfeito. Muito bem. Alguém me explica, por favor, o que a dinâmica estuda? A razão do movimento. Muito bem, a razão do movimento. Perfeito. Tá vendo? É isso. A gente estudou as leis de Newton. Eram quantas leis? Quem lembra? 3. Muito bem. A primeira era o quê? Lei da inércia. Perfeito. Aí, o que era inércia mesmo, Amandinha? Um corpo que está parado tende a ficar parado. E o que está em movimento tende a ficar em movimento. Perfeito, isso mesmo. Aí, gente, isso aí significa dizer que a força resultante é quanto? A força resultante que está ali naquele corpo. 0. Zero, Massa perfeito. eu achei que era massa vezes aceleração. Nesse caso, não, né? Não, porque nesse caso, isso aí vai ser a segunda lei de Newton, né? Que a gente chama de que é a segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica. Perfeito. Que é o cálculo da força resultante, que é massa vezes aceleração. E aí nós vimos, falando de inércia, a gente viu que a inércia dependia do que mesmo, gente? Da massa. Muito bem. E a terceira lei de Newton era o quê, Lissa? Ação e reação. Perfeito. Feitosa, lembra aí pra gente quais eram as características de um par de forças, ação e reação. Que tem o mesmo sentido, mas direções opostas, Uhum. agem em corpos distintos, então se anulam. E tem outra coisa que eu anotei. Possuem mesmo, mas não tem o resto. Deve ter Pronto, outra vamos lá. coisa. Pronto, vamos lá. Só, Feitosa, cuidado, porque assim, tipo, mesmo sentido, na verdade, sim, eles têm a mesma direção, que, por exemplo, uma vai na horizontal, a outra também vai na horizontal. Só que aí os sentidos são opostos, certo? E porque uma vai para a direita, outra vai para a esquerda. Aí, Sim. outra, não é isso? E elas têm o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor. Tipo, tu diz assim, Feitosa, a gente tem uma força que está aqui, que ela vale 20 newtons. A que está para cá, ó, tem que ser de mesmo módulo. Mas, como ela está contrária, a gente representa como sendo menos 20 newtons, entendeu, gente? Mas o módulo que é esse valor, tipo, inteiro, ele vai ser igual, tá? Beleza? E ele vai agir em corpos distintos, então elas não vão se anular, certo? Elas não se anulam. É a mesma ideia. Eu dei um murro na parede, eu senti a dor. Por quê? Porque a força não foi anulada. Porque a força que a parede me devolveu, eu senti. E a parede também quebrou. Por quê? Porque a força que eu incidi sobre ela, ela também sentiu. Tá certo? E ainda possui a mesma natureza. Quais eram os tipos de natureza física, de forças físicas? Contato e campo. Perfeito. Diferença, Lissa, entre os dois? Contato precisa de toque. Campo não precisa. Perfeito, muito bem. Nós vimos também a força-peso, não foi? Como é que eu calculava a força-peso? PMG. Muito bem. Ó, primeira força que a gente foi força-peso. A gente viu que o peso... meu Deus, não tem não, branco aqui? Tem não, olha. Ou então vou botar aqui isso aqui, ó. Peso é a massa vezes a aceleração, que nesse caso vai ser a gravidade. Tá vendo, gente? Aí eu falei para vocês, a gravidade, quando a questão não passar, considera quanto? 10. 10 o quê? Qual era a unidade de medida? Metros por segundo ao quadrado. Muito bem, tá vendo? Metros por segundo ao quadrado. Até agora, tranquilo, né? E aí, qual era mesmo a unidade de medida do peso, se o peso é uma força? Newton. Muito bem, perfeito. Então, tá vendo, gente? Então, ó, o peso vai ser considerado, vai ser representado em Newton, tá? A massa, sistema internacional, quilogramas. E a gravidade, já botei aqui, a unidade de medida dela. Aí, vamos lá. Porque, ó, não só existe a força-peso, não, tá? De importante, não. Nós temos ainda uma força que a gente chama de força normal, tá? Muita gente aqui que faz cursinho, já fez cursinho no ano passado, lembra disso, tranquilo, mas tem muita gente aqui que pode estar ouvindo pela primeira vez, tá certo? Então vamos lá, força normal. Primeira coisa, povo lindo, vai ser representada pela letra N.
tá? Agora, cuidado. Esse Nizão não é de Newton, não. É de força normal, tá certo? Aí, força normal, gente, vai ser a força meio que de contato entre dois corpos. Tipo assim, eu vou pegar dois corpos, eu vou botar eles em contato. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui eu vou ter uma horizontal, vamos supor que seja um chão, tá? Aqui eu tenho um solo, que é o solo. Nesse solo, vamos supor que eu descarrego aqui, ó, nesse solo, uma caixa, tá certo? Então, eu vou botar aqui, ó, uma caixa nesse solo. Pronto, botei. Percebam que aqui, gente, eu tenho dois corpos. Por quê? Porque eu vou ter a caixa e eu vou ter o solo. Tá vendo ali, gente? O solo, ele também vai ser considerado um corpo, tá certo? E aí, o que vai acontecer é o seguinte, gente. Já de cara, eu vou ter inclusive, essas forças que a gente tá vendo são as forças fundamentais. O que é que significa força fundamental, gente? São forças que elas vão existir, certo? Elas vão existir, tipo assim, elas são meio que elas estão interligadas a corpos, entendeu? Tipo, é como se fossem as forças mínimas. Tipo, no mínimo, o corpo tem que ter força peso e força normal incidindo sobre ele. Deu para entender, gente? Então, são o que nós chamamos de par de forças fundamentais, tá certo? E aí, vamos lá. A primeira força fundamental é a força que a Terra atrai, ou seja, a força de atração da Terra com o objeto, que é essa aqui que está puxando para baixo. Qual vai ser essa força que vai puxar para baixo mesmo? Força peso. Uhum. Mas batendo um negócio no meu computador. Força peso, muito bem, que eu vou representar por P, tá, gente? Por P. Ei, e antes que vocês me perguntem, professor, por que tá botando essa danada dessa seta em cima? É porque, gente, a força ela é uma grandeza que a gente chama de vetorial, tá? Ela não vai ser uma grandeza escalar. Gente, grandeza escalar é aquela grandeza que você não tem direção, você não tem sentido, não existe, tá? Isso é o que a gente chama de grandeza, ai, meu Deus, de grandeza escalar, beleza? Já a grandeza vetorial é aquela que eu tenho sentido, eu tenho direção. Então, veja, eu posso ter uma força-peso, eu posso ter uma força puxando para baixo, mas eu poderia ter uma força puxando para cima. Eu poderia ter uma força puxando na diagonal, eu poderia ter uma força puxando para baixo. Por isso que eu boto essa seta em cima, tá? Que é para poder representar que a força-peso ela é vetorial. Tranquilo? Então, espero que tenha dado para entender até agora, viu? Deixa eu até botar essa força-peso melhor. Mas vejam só, gente, quando esse peso, ele atinge o solo que está aqui, o que é que o solo tem que fazer com ele? Tem que devolver, né? Uma força, vocês concordam comigo, né? Gente, essa força que é devolvida, a gente vai dizer que ela é, ó, a força normal. Tá certo, gente? Agora, cuidado. Força, peso e força normal, elas estão... Olha só. A força, peso sai de quem? Sai do chão ou sai da caixa? Aqui é a caixa. Sai da caixa. Muito bem, tá vendo? Ó, a força, peso sai da caixa. E a força normal, ela é incidida sobre quem? Ela incide sobre quem? Sobre o solo ou sobre a caixa? Eu não estou perguntando de onde ela sai. A caixa. Tá vendo que é só um corpo, um objeto que está vivendo, que está sofrendo essas duas forças? Elas estão, ou seja, eles têm relação com um único corpo. Aí, vem cá. Eu posso dizer que a força normal e a força peso é um par de ação e reação? Sim ou Não, não? Não, por quê, Gil? porque precisa de ser um par e não é um par. Precisa E não só devolver, isso. né? Porque eles agem em corpos distintos para ser ação e reação. Perfeito. E Nesse, aqui... eles estão somente na caixa. Perfeito. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer com essas duas, gente? Ó, elas duas se anulam. Por isso, Lissa, que quando eu pego esse meu pirexinho, aqui não é pirex isso aqui, eu já esqueci o nome. Acho que aqui é pirexinho que a gente chama. Quando eu boto em cima da minha mão, por isso que ele não puxa a minha mão para baixo, ele não passa pela minha mão. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele tem uma força incidindo sobre a minha mão está incidindo uma força sobre ela. Essas duas forças se anulam. Tipo, ó, peguei, tem aqui a minha bichinha, tá vendo? O meu copo. Botei ela em cima.
Poxa, se a força peso e a normal não se anulassem, na hora que eu botasse aqui, o negócio tinha que, bum, ir para baixo. Tá vendo? Ele tinha que continuar, ele não continuou. Por quê? Porque eu tive uma força que parou. Aí a força tem a mesma direção. Porque nesse caso a direção delas é qual ali? Tanto a normal quanto a peso. Vamos ver se vocês estão afiados nisso. Vertical. Muito bem, vertical. Agora os sentidos são iguais? Não, Não. um para Não, cima e porque outro para baixo. perfeito, isso mesmo, Feitosa. A normal tá para cima, peso tá para baixo. Aí elas se anulam. Por isso que você bota um negócio aqui. Por isso que você mesmo, quando fica em pé, você não escala, você não vai para o centro da Terra. Ou seja, se não houvesse a força normal, na hora que você botasse o pezinho no chão, bum, você ia parar lá no centro da Terra. Entendeu? A força normal vem para isso. Deu para entender, gente? Isso daqui? Deu Massa, sim. né? Muito bem. Inclusive, eu já vi Hum, questões que tratam da normal justamente para pegar a pessoa, né, que estudou para saber se a normal ela é sempre para cima. E na verdade não é, ela vai depender de como o objeto esteja. É o que a gente aprende lá em plano inclinado. perfeito, Gil, é isso. É Sabe isso que por eu quê, ia Gil? falar. Que sempre tem Hum, aquela questão, que é o negócio da polia também, que conta que fica a polia assim na. Tipo numa tem. rotininha assim, né? Uhum, tem, tem. E eu vou mostrar que a gente chega hoje, viu, nelas. Pelo menos em roldanas a gente chega hoje, tá? Que são polias, né? É o que eu chamo de roldanas. Mas polias, a gente vai chegar em polias hoje. Eu espero. Assim eu espero, tá? E, Miguel, tá atrasado, amor, desse jeito. Tá fraco, viu? Gostei não. Vou jogar uma bruxaria pra você. Vamos lá, gente. A força normal, como é que eu vou fazer pra identificar? Ela sempre vai ser, gente, ela sempre é orientada. Vê se vocês vão entender isso aqui que eu vou anotar. A força normal, ela é orientada perpendicularmente. O que é perpendicularmente? Em 90 graus. Muito bem, faz 90 graus. Perpendicularmente à superfície. Ó, a superfície. Vejam, gente, a superfície aqui é o solo, concordam comigo? Aí vamos lá, a superfície que é o solo, qual é a direção dele, gente? A direção Horizontal. horizontal. Vou até botar aqui, ó, pra galera que às vezes se confunde, ó. Direção vai ser horizontal ou vertical, tá certo? Essa aqui é a direção. Aí sim que que vai ser diferente. Então, veja, para que, para que uma coisa ela seja perpendicular a algo que está na horizontal, essa coisa precisa estar como? Deu para entender a minha pergunta? Tem que estar na Deu. vertical. Muito bem, tem que estar na vertical, tá vendo? Aí por isso que nesse caso aqui a força normal ficou na vertical. Se ligaram nisso? Porque ela sempre tem que ser orientada perpendicularmente à superfície. Então veja, se eu pego aqui, ó, eu vou agora, ao invés de ser um solo, eu vou botar uma parede. Aí vamos supor que eu pregue nessa parede aqui um quadro. Aí o quadro eu vou dizer que é isso aqui, ou uma prateleira, enfim, qualquer coisa. Vamos lá. Primeira coisa, o peso vai estar puxando para onde? O peso, qual é? Para baixo. Para baixo, perfeito. Aqui, ó, o centro de gravidade e o peso vai estar para cá. Mas e a normal vai estar como? Pra cima. Para cima assim? Todo mundo concorda? É pra Não, frente. Não, tem que ser para direita, não assim. Isso, muito perpendicular. bem. Pra frente nesse Perfeito. Perfeito. Porque, gente, inclusive, ela vai estar perpendicular a um eixo que a galera gosta de chamar de eixo normal, tá? Porque a força normal, gente, ela é chamada de força normal, na verdade, por conta desse eixo normal. Eixo normal é o eixo que vai fazer 90 graus com a superfície. Vocês vão perceber, quando a gente voltar para a óptica, a gente também vai ver esse eixo, a gente vai chamar de eixo de simetria, tá? Mas é a mesma coisa. É basicamente isso. Se ligado isso aqui, fácil, difícil. Aqui é normal, deixa eu botar aqui, ó. Aqui é normal e aqui é a peso, tá? Gente, fácil, difícil, como é que é? O prof. De boa. Muito bem, de boa, né? Já vou botar até uma observação aqui, ó. Ó, vou botar bem grandão. Não é par de ação e reação. Não é par de ação, reação. Vou botar assim, ó, ação, reação, tá? Ok, né? Bem de boa, né, gente?
Facinho até agora, né? Aí era isso que eu ia fazer aqui, ó, porque isso foi, já deu spoiler, então já vou dar spoiler logo aqui, ó. Vamos supor se eu tivesse uma rampa. Gente, a rampa na física a gente chama de plano o quê, Elissa, mesmo? Inclinado. Muito bem. Para plano inclinado, aí era isso que eu ia falar para vocês aqui, ó. Tem que tomar cuidado, viu? Porque, veja, vamos supor, eu tenho uma caixinha aqui, eu estou subindo essa caixinha. Vamos lá, o peso vai estar puxando para onde essa caixinha? Pro lado do grau. Isso, assim, né? Isso, Para ó. O baixo. peso, muito Isso. bem, sempre para baixo. Perfeito, tá vendo? Agora, a força normal tem que estar perpendicular ao quê? Ó, calma aí, antes de vocês responderem. Eu tenho essa linha que eu vou pintar de laranja e tenho essa linha aqui que eu vou pintar com esse... Ai, meu Deus, cadê? Que eu vou pintar com amarelo, não. Vou pintar de vermelho. Pronto. Vermelho. Ela tem que estar... A normal tem que estar perpendicular à laranja ou à vermelha? A vermelha. Perfeito, muito bem. Tá vendo, gente? Ó, a normal vai estar aqui, ó. Aí sabe o que a gente vai aprender a fazer futuramente? A gente vai aprender a pegar essa força-peso que tá aqui. Por quê, gente? A força normal, a gente nem vai precisar usar tanto não, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Mas a gente vai ter que pegar essa força-peso e a gente vai ter que fazer a decomposição dela nos dois eixos. Não se preocupem que isso aí eu vou ensinar vocês a fazerem, viu? A decomposição. Não é nada, Gabizinha. Tu vai ver que é bem tranquilinho, pô, é uma delicinha fazer essa decomposição. Assim, ó, tranquilinho, você vai ver, você vai amar. Você vai ficar fã de fazer isso, inclusive. Tá certo, gente? Mas eu não só tenho plano inclinado, não, sabia? Eu tenho também o que eu chamo de superfície curvilínea. Que é isso aqui, ó. Inclusive, deixa eu desenhar para vocês aqui, ó. Ó. É mais ou menos assim, ó. E vocês vão me dizer o que é que vocês lembram. Tipo, no nosso dia a dia, o que é que tem esse... Uma pista de skate. Isso, muito bem. Tá vendo a pista de skate, ó. Tá vendo? Pista de skate é uma curva, é uma superfície curvilínea, ó. Tá vendo? Nele também é diferente, gente. Porque, veja, se eu boto, por exemplo, um determinado objeto aqui, ó, nesse ponto, o peso, ele vai estar para onde, o peso? Para baixo. Para baixo, muito bem. Aí, a normal vai estar para onde? Para cima. Para cima, perfeito, Gil. Porque nesse caso, onde é que está a superfície? Tá aqui. Mas, Gil, vamos supor que aqui seja um skate, velho. Eu botei ela aqui, ó, agora. Vamos lá, o peso tá para onde, o peso? Para baixo. Para baixo. Perfeito, muito bem. Bem para baixo aqui, ó. Tranquilo. Agora, ixi, a normal vai estar para onde? Pra cima ainda? Não. Esquerdo. Olha, É esquerda ou é ela vai estar direita? meio diagonal, né? Isso, meio diagonal esquerda, ó. Não, esquerda não, desculpa, direita, né? Para cá, direita. Direita. Mas não continua pra cima? Tecnicamente sim, sim, eu entendi o que tu falou, eu entendi. Aqui vai estar meio diagonal, mas vocês conseguem identificar, né, que aqui seria a normal, não é isso? Inclusive, gente, essa normal, em situações assim que são curvilíneas, a gente vai dizer que a normal, vou botar assim, ó, a normal aponta para o centro, viu? Aponta para o centro, beleza? Que talvez possa ser que uma questão ou outra ela precise disso. Aí, antes que vocês me perguntem, professor, onde diabos, além desse negócio de curva da pista de skate, o nosso dia a dia é aplicável? Porque eu não ando de skate, então eu não iria saber que isso aqui pode ser aplicado. Gente, tem uma coisa que a gente faz toda vez, a gente não, mas a maioria das pessoas, quando vão a uma farmácia, qual é a primeira coisa que eles fazem lá? Sem ser comprar remédio? Se pesar. Se pesar. Muito bem. Sabe a balança? A balança, o que ela faz é calcular a força normal. Vocês sabiam disso? Teu corpo que não está em forma, né? Teu corpo que tu tá gorda, vamos supor, muito, muito, muito gorda. Quando tu sobe na balança, teu corpo ele incide uma força sobre a balança. Que força é essa que teu corpo incidiu? Força Peso. normal? Peso. Força peso. Aí, nesse caso, a balança vai te devolver uma. Qual é aquela que te devolve? A força A normal. normal.
A normal. Aí essa normal que ela vai calcular. Lá, olha, porque lembra, né? Atua sobre o mesmo corpo e elas possuem o mesmo valor, porque elas têm que se anular. Diga aí, Miguel. Rapidinho, eu anotei aqui força resultante, é a mesma coisa? Não. Porque força resultante vai ser o somatório das forças que incidem sobre um determinado corpo. Tipo assim, como assim, Fabrício? Vamos supor, Miguel, eu tenho aqui um determinado objeto, um corpo. Eu vou dizer a tu que eu tenho duas pessoas que estão empurrando esse corpo. A primeira pessoa, Miguel, a primeira pessoa, ela empurrou para o outro lado de lá com 10 N, com 10 Newton. Aí veio outro corninho aqui, aí o outro corno ele empurrou com 28 Ns, 28 newtons. Só que teve um outro corno que estava do lado de cá e ele empurrou com 5 N, 5 newtons contra. Sabe o que seria a força resultante? A soma de tudo isso. Bora lá. Essas duas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Faço o que com elas? Soma ou subtrai? Soma. Soma. Quanto é que dá aqui? 38. 38. Aí essa de cá, 5. Agora vem cá. A de 38, que é a nova, com essa de 5, vão se somar ou se subtrair? Se subtrai? Subtrair. Muito bem. Quanto subtrai? Fica quanto? 33. Pronto. Então 33 é a força o quê? Resultante. Diz que é a força resultado. Resultante vem de resultado. Beleza? Entendi. É porque aqui eu tinha feito um mapa mental antes e não tinha a força normal. Aí eu Pronto, coloquei. adiciona aí, porque ela é importantíssima. Inclusive, ó, se perguntar por que ela é importante, por conta da balança, principalmente. Porque a gente usa. Certo? Daqui a pouco a gente vai aprender, inclusive, como é que faz para calcular ela, porque o Enem, gente, beleza, o Enem tem esse negócio de aplicar coisas no nosso dia a dia, mas tem hora que ele tira um negócio assim do rabo, que eu não sei de onde é. Por exemplo, vamos medir o peso de uma pessoa, tipo, ver qual é a medida na balança de uma pessoa que está em um elevador. Meu irmão, eles fazem isso, sabia? Juro por Deus. O que é que entra no elevador para se pesar? Porra, tem que ser muito aleatório, mas eles querem aplicar e a gente tem que entender. Beleza? Diga aí, Miguelito. Por você estar subindo e teoricamente a força da. Tipo, o seu peso ficaria maior ou menor? Porque Se você você está está subindo, e se o a força elevador está lhe está puxando subindo. para baixo. Pronto. Se o elevador está subindo, ó, se o elevador está subindo, ele está assim, ó. Tá vendo isso? Ele vai estar assim. Vem cá, o que é que a balança calcula? A força normal ou a força peso? A força peso. Não. Só vocês aqui em cima, ó. Calma, ela mostra a força normal, não é isso? Isso, muito bem. Ela mostra a força normal. Então, veja, aí a pessoa está dentro do elevador. Isso, inclusive, a gente vai ver depois, mas já vou logo dar um spoiler para tu. Vamos supor que o elevador ele está subindo, ó. A pessoa vai aqui em cima da balança, ó. Tem a pessoinha aqui em cima da balança. Aí, beleza, vamos lá. O que sai daqui é a força normal. Vem cá. A pessoa tá para cá. Aí a força peso dela tá para onde? A força peso dessa pessoa tá apontando Para para onde? baixo. Para Para baixo. baixo, muito bem. Aí a força normal dela vai apontar para onde? Para cima. Para cima, muito bem. Beleza, aqui é a força normal. Então, o que é que tá acontecendo? Tu tem para cima, para cima. Tá vendo aqui, ó? Depois a gente vê. Deixa, a gente vai ver isso aqui bem e aí você vai entender. Legal, certo? Não dá spoiler. A gente vai precisar de alguns detalhezinhos. Já é a próxima parte, certo? Depois da próxima parte aqui a gente já coloca, beleza? Vamos lá, gente. Seguinte, ó. Cadê como é que eu vou fazer isso aqui? Pronto, beleza. Agora a gente vai falar sobre força de tração. Ó, força de tração. Aqui é a parte que eu acho mais chatinha, por incrível que pareça. Força de tração. Já viram problemas de física? Verinha que tá aqui, Verinha gosta de fazer muita prova. Já viu questão de física que diz assim que uma ponte está sendo segurada por uma corda, ou uma pessoa está trepada por uma corda, por um sistema que tem tantas cordas. Já viu questão assim? Sim, já vi, Pronto. sim. Aí isso aqui que a gente vai ver, que é força de tração. Gente, toda vez que a questão te disser que envolve corda, envolve fio, essas paradas assim, tudo isso é força de tração.
Aí tração a gente representa pela letra T. Gente, inclusive um sinônimo de tensão, ou desculpa, um sinônimo de tração é tensão, tá certo? Ele pode aqui utilizar os dois, tanto força de tração quanto força de tensão. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Beleza? Vamos lá para a gente poder ver as duas situações. Ó, vamos supor que eu pegue aqui em um determinado teto, eu prenda utilizando um desses anzóizinhos aqui, ó, desses ganchos, né? Eu pego um gancho, aí eu penduro nesse gancho aqui, ó, eu penduro um fio e a esse fio eu penduro uma determinada caixa. Vamos supor, pendurei a caixa. Que tá aqui, ó. Peguei, pendurei uma caixa bonitinha. Pronto. Gente, aqui a gente consegue determinar, sabe o quê? As forças que são aplicadas a esse sistema. Inclusive, gente, sistema na física é uma situação. Então, aqui, veja, eu botei para vocês aqui, certo? Nesse caso, uma caixinha que ela tá desse jeito aqui. Então, isso aqui é um sistema, tá vendo? A gente pode estudar todas as forças que são aplicadas a esse sisteminha aqui em específico. Bora lá para a gente ver. Primeira coisa, eu vou separar isso daqui, ó. Vou separar assim, gente, ó, se liguem, viu? Aqui eu tenho o teto, tenho o gancho, aí vou separar aqui o fiozinho, ó. Fiozinho bonitinho, e vou separar a caixinha. Para ver se vocês vão entender isso aqui, ó. Massa, muito bem. Ficou desigual ali aquela caixa, mas não tem problema não. Enfim, vamos lá para a gente poder estudar. Vamos logo para a caixa aqui que está pendurada. Eu sempre vou para o que tem mais massa. Qual é a força que está sendo aplicada a esse peso aqui, gente? Ou desculpa, a esse corpo? É que força? Força, Força, peso. peso. Muito bem. Já é a primeira, tá puxando para baixo. Tá certo? Então, né? Agora, vem cá. Essa caixa, ela tá pregada, ela está trepada nesse fio. O fio, vem cá, o fio, ele não vai puxar essa caixa, não? Vai, né? Porque, vem cá, se o fio não segurasse, o que era que aconteceria com essa caixa? Se o fio ele não segurasse a caixa? Ela ia cair. Ele ia cair, tá vendo? Então, eu preciso ter uma força que vai estar puxando a caixa para cima, ou não? É, né? Porque essa força que tá para cima, ela precisa fazer o quê? Ela precisa ser somada à força-peso ou ela precisa anular a força-peso? Ela precisa ser maior. Não, precisa ser igual a força-peso. Isso, então, para anular. Para anular, ela tem que estar com o sentido oposto, né? Mesma direção, mas sentido oposto. Sabe qual vai ser o nome dessa força? A gente vai chamar essa força aqui de força de tração. Tá certo? É a força que está tracionando. Aí, minha gente, sabe qual é a força? Vem cá. Sabe qual é a força que vai estar puxando esse gancho para cá, ó? Que vai estar puxando para cá? Vai ser tanta força-peso, porque ó, a gente disse que esse cara precisa ficar parado. Então, se ele precisa ficar parado, é porque a força-peso tem que ser igual à força de tração. Então, para cá eu tenho a tração, que é a mesma coisa de dizer que tem um peso. A gente já aprendeu a estudar. Pode ser que agora você fique assim, mas eu não senti que me ajudou. Não. Achei que foi muito lógico, mas vocês vão ver que nas questões vai fazer sentido. Força de tração. Depois que você aprende a identificar essa força de tração e a força peso, acabou. Certo, gente? Deu para entender isso aqui? Porque quando resolve é sistema mesmo, né? É. É um sisteminha. Isso, perfeito. É um sisteminha de equações. Diga aí, Miguel. Eu acho que não, mas, por exemplo, se uma pessoa exerce uma força, aliás, de um gancho, é uma pessoa, essa corda não sendo a ideal, ela perde força? Deu pra entender? Perde, ela pode, porque ela pode, nesse caso, absorver uma determinada quantidade de força, né? Porque nesse caso você estaria falando de resistência de material. E veja, vamos supor, Miguel, quando você quer puxar um objeto e você utiliza uma corda, você tem que ver o tipo de corda que você vai usar. Por quê? Porque dependendo da corda que você utiliza, tipo da espessura dela, do material, você vai precisar incidir ainda mais força, sabia?
Porque quando você incide uma força, na realidade, que não é o caso que a gente vai trabalhar aqui, porque aqui a gente sempre vai trabalhar com tudo ideal, da maneira mais simples possível, você precisa incidir uma força para puxar as fibras, aí, ou seja, as fibras da corda já vão absorver uma quantidade da força que você incidiu e ainda tem a força do objeto. Se ligou? Mas aqui mesmo, Miguel, não se preocupe, porque é a forma mais simples possível. Ok? Aqui é o mais simples que você vai ver. Em Certinho? prova, eu nunca vi, mas em prova não cai não, nessas Não, cordas mais mirabolantes. não. Só se fosse ensino superior. Fosse ensino superior, aí sim. Mas para alguém aqui, se quisesse lá, uma engenharia da vida, entendeu? Dependendo ainda da engenharia. Aí possa ser que você tenha. Tipo, engenharia civil, aí talvez você tenha casos assim, entendeu? Mas aí já envolve, tipo, cálculo diferencial integral. Mas não é... Ainda bem que ela, pelo menos, é engenharia química. Então, tá meio que livre disso, né? Também não sei, porque eu não sei. Eu também só lembro dela, da finada, a bichinha. Saudade dela quando ela era viva. Vamos lá pra gente poder, em memória, essa aula, inclusive, é em memória de Laila, tá? Em memória dela. E pra gente poder falar aqui, ó, agora sobre leitura, tá? Leitura de balança. Leitura de balança no elevador. Era o que eu ia falar. Elevador. Aí. Beleza? Gente, nós temos duas situações. Um elevador, quais são as duas situações que ele pode estar? Subindo ou descendo? Subir, descendo. Muito bem, tá vendo? Aí é o que a gente vai ver aqui, ó. Então a gente vai ver quando o elevador estiver subindo, a gente vai ver quando o elevador estiver descendo. Inclusive, teve uma vez que eu estava mexendo aula para um aluno, aí eu perguntei, só tem duas situações, né, do elevador. Quais são essas situações? Aí ele, ligado ou desligado. Olha, tecnicamente também não tá errado, né, mas por desligar um elevador também. Só desliga se acabar a energia, né? Tem um medo. Era isso, né? Aí eu falei pra ele, não, também assim, forçou um pouquinho, né, a barra, né? Porque, Por um pô, segundo se... eu pensei em falar parado. Parado. Ai, não, que vergonha, sai daqui. Não, acho que não é Some. isso, não. Não quero escutar. Mano, some daqui. Vai embora. Meu, SMT, na moral. SMT. Subindo. Eita, poxa. Foi pesado, foi o que eu falei. Desculpa, tá, Miguelito? Não, desculpa não me arrependo não, tá? Eu acho que eu não tenho que pedir desculpa nem aqui. Vamos lá. Miguelito, subindo. Vamos lá. Se ele tá subindo, eu vou botar aqui, ó. Ó, se liga, viu? Vou desenhar aqui um elevador. Ó, um elevador, tá? Esse aqui é um elevador. Isso aqui é um elevador de serviço, que é o que Miguel vai poder subir, tá? Isso aqui, elevador de serviço. Vamos supor que eu bote Miguel aqui, ó. Vou botar já na forma do corpo dele mesmo, aqui, ó. Tá vendo? Pronto, botei ele aqui. Uma bola, né, gente? Enfim. Aí, vamos lá. Ele tá subindo. Poxa, então se ele tá subindo, o movimento tá para cima ou tá para baixo? Para Pra cima. cima. Muito bem, então eu vou botar aqui, ó. Tá vendo, ó? Para cima. Aí vamos lá. Ele subiu na balança. Primeira força que vai incidir, a força que incide sobre a balança é qual? A peso. Peso, muito bem, que vai estar para baixo. A peso está para cá. E se ligar, o peso sempre vai estar para baixo. Já para cima, eu vou ter uma outra força. Qual vai ser essa força? Força normal. Muito bem, a força normal. Eita, gente, olha, o movimento, se liguem, viu? O movimento, ele vai estar para cima. O movimento. Aí, vamos lá. Qual é a força que a balança vai mostrar? A força Normal. normal. Normal, e sempre anormal. Então, vamos lá. Eita, olha, vamos lá. Quem é que vai estar sendo beneficiado aqui? A força, olha para o sentido do movimento, certo? O sentido do movimento. Quem é que vai estar sendo beneficiada? A normal, que também está para cima, ou a peso, que está contrária? A normal. Muito bem. Então, vem cá. Quando ele está subindo, aí Miguel vai ver lá o peso dele vai estar maior ou vai estar menor que o normal? Menor. Menor. Se a normal, ela Não, vai maior. ser maior. Então, vamos supor, sei lá, Miguel tá pesando, vou botar próximo do peso dele, 98 quilos, tá? Gente, ele pesa isso porque ele tem 1,32, tá?
por conta disso. Mas vamos supor que ele tá 98 quilos. Vem cá. Se ele pesasse com o elevador subindo, ia estar na balança, ia mostrar mais de 98 ou menos de 98? Mais de 98. Muito bem, perfeito, mais de 98. É isso mesmo. Mais. Porque o movimento tá a favor da normal. E a balança, ela mede a normal e não a peso. Vocês entenderam isso, a lógica disso? Tá vendo que é diferente? A gente poderia ser pego, porque a ideia era, não, se tá subindo, aí é como se a pessoa estivesse sendo puxada para baixo, aí o peso aumenta. Não, não é que o peso aumenta, quem aumenta é a normal, viu? A normal é que aumenta. Beleza? Aí poderia parecer que a pessoa ficou mais leve. Não, não ficou mais leve. Entendeu? Para a balança, ela ficou mais pesada. Tecnicamente, isso. Aí, vamos lá. Se eu fosse calcular essa força, primeira coisa, eu tenho mais de uma força incidindo sobre um determinado corpo. Então, eu vou calcular o quê? Qual é o tipo de força? Porque aí, eles agora não vão mais se anular. A Por que eles vão se anular? resultante. A resultante. Por que eles não vão se anular, gente? Porque agora a normal ela vai estar com valor maior. Por conta do movimento, tá vendo? Porque ela está a favor do movimento. Aí eu vou calcular a força resultante. Qual era a fórmula de força resultante? É igual a força-peso. Não, força resultante é massa. M Ah, vezes A. massa vezes aceleração. Perfeito, muito bem. Aí vamos lá. Força resultante é a soma entre as duas forças que estão incidindo, né, sobre o corpo. Quais são as duas forças que estão incidindo sobre o Miguel aqui? Peso Peso. Peso normal. e normal. Muito bem, peso normal, perfeito. Na balança, mostra que Miguel ele tá com menos 98 quilos ou mostra que tá com mais 98 quilos? Mais 98. Porque sempre é o positivo. Para ser positivo, tem que ser o maior valor menos o menor. Não é isso? Porque, veja, se eles dois estão, olha só, se eles dois estão com sentidos opostos, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar, ou eu vou somar, ou eu vou subtrair eles dois. Subtrair. Subtrair, perfeito. Nesse caso do elevador subindo, quem é que tá maior, normal ou peso? Normal. Normal, então fica assim, ó, normal menos o peso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Acabou. Deu para entender isso? Então ficou muito confuso, velho. Não sei não gostei muito, tá? Cadê? Olha, Gabi e Amanda já, Eu ó, entendi. Feitosa também. Agora é porque tem. Olha, eu não suporto esse assunto com essas caixas velhas, com esse negócio é pendurado. Não gosto, porque na hora da questão é tão contextualizado que embanana, pô. Entendeu? Eu me sinto tão embananada na hora, tipo, de colocar o valor, de saber igualar. Isso que me embanana, sabe? Eu sei, a gente vai fazer umas questões já já, pra gente ver se a gente vai se embananar, velho. Eu espero que não, porque se a gente se embananar, eu quebro tudo aqui. Eu quebro tudo, essa porra aqui. Mas eu surto logo pra vocês me conhecerem, quem eu sou de verdade. Oi, meu lindo, diga. Tô morrendo de medo, viu? Nossa, mudança de tona, velho. Como é? A mudança de... A força normal seria tipo uma força que mantém a gente equilibrado? Tipo, É, no chão? sim, também. Porque, na verdade, o que vai fazer a gente ficar equilibrado, na verdade, em pé, é a força de atrito. É outra coisa. Na verdade, a força normal é a força que garante que tu não vai afundar no chão. Que tu não vai parar lá no centro da Terra. Entendeu? Vamos supor, Miguel, se eu der um pulo aqui, ó. Se eu der um pulo, ó. Se eu der um pulo, eu fui pro centro da Terra, Não. eu continuei aqui, mas eu continuei aqui. Por que foi que eu não furei o chão? Quem foi que fez com que eu não furasse o chão? Porque eu incidi uma força. Porque, o que foi que fez? Que eu não quebrasse, por exemplo, a cerâmica. Aí vai falar, meu, foi o pedreiro, né, meu, que botou, tipo, a massa. Sei lá, porque a força voltou pra você? E isso aqui, que força foi essa que voltou? Assim que meu corpo teve contato com o chão. Foi a força normal. Perfeito, é a força normal que garante que tu não afunde. Quando tu deita na tua cama, o que não garante que tu afunde é a força normal, porque senão, pô, tu ia ficar incidindo essa força, peso, até não acabar mais. Aí ia quebrar a coisa, aí você ia afundar para lá no centro da Terra. Bem no olho do seu, enfim, entendeu? Eu tô ácido, Então, né, velho? basicamente, Hum, o peso ia aumentar
porque ia, tipo, a força da gravidade ia aumentar também? Não só isso, é porque você ia ficar incidindo naquela força sem parar, não ia ter nada para parar ela. É, sei lá, é basicamente, ô Miguel, se eu ficar batendo essa minha caneta aqui, ó, sem parar, uma hora ou outra não vai furar na mesa? Vai, né? Porque eu tô fazendo sem parar. Mas se eu só faço isso com ela, ela furou uma vez? Não. Porque tem outra força que tá parando ela, que é a normal. Assim que ela encosta. Esclareci Se eu, tua dúvida? se eu tivesse des... Hum. Ah, você vai explicar des... Não, diga. Porque eu ia perguntar, se eu tivesse descendo, a... dependendo Sim. da velocidade que eu esteja descendo, minha força seria anulada, tipo assim, o meu peso seria, tipo, diminuiria um pouco, porque eu descendo estou anulando também um pouco a força da gravidade sobre mim. Sim, de certo. Bora lá para tu ver aqui, ó. Vamos supor que eu tenha desse jeito aqui, ó. Ó, vou botar a mesma situação, ó. Tu tá aqui, tá vendo? Aí tu tá descendo. Aí o movimento tá para onde, Miguel, agora? O movimento Para baixo. para baixo. Então o movimento tá aqui, ó. Tá vendo? Movimento. Beleza. Tu subiu lá na balança, tem a força peso que tá para baixo. Aí essa balança vai te devolver um outro valor que tá para cima. Beleza, que é a normal. Agora, quem é que tá sendo beneficiado aqui? A força é peso. Muito bem. Aí quem é que tá perdendo o valor? A força normal. Perfeito, tá vendo? A força normal. Aí, Miguel, tem isso também, tipo, da própria velocidade desse elevador. Mas, na verdade, Miguel, nem vai ter tanto isso. Por quê? Porque a velocidade de um elevador, ele é em movimento uniforme. Não é acelerado, entendeu? É uma velocidade sempre. Então, nem meio que nem tem isso não, sabe? Porque é velocidade constante. Mas olha aqui, veja. Então, nesse caso, se a gente fosse determinar a força resultante, teria que ser o peso menos a normal, não é isso, gente? E o que era que ia acontecer lá na balança? Ia mostrar um peso menor do que o normal. Justamente, que é o que a gente quer, para chegar no corpo da Jean feio. Tá vendo? Fica bem. Eu quero, até o final do ano, gente, e quando for medir a minha cintura, ela dá, tipo assim, -36, tá ligado? Menos, tipo assim, tipo assim, quando botar assim, enrolar a fita na minha cintura, a fita aí, tipo, para outro submundo, sabe? Tipo assim, de tão. Ave Maria, pra que Eu ainda. isso? Porque é o padrão de beleza, Gil. Padrão de beleza. E eu Minha já falei que. meta, minha É, meta e. agora é conseguir enrolar um rolo de papel higiênico na minha cintura. Eita porra! Caraca, velho. Eu queria muito, tipo assim, que minha cintura coubesse nenhum fio, nenhuma. Sabe essa proteção de fio de cobre? Eu queria que coubesse nela, assim, um fiozinho de cobre, pra ficar bem. Sabe, ainda não ia estar o ideal, tipo, que. Isso, um corset, meu, ainda não ia estar, tipo, o ideal, que é o que a beleza pede, né? Mas já ia estar ali, tipo, dentro, mais ou menos, né? Ainda tá gorda, para a sociedade, né? Mas pelo menos eu ia estar mais próximo ali do que eu queria, sabe? Uma vez uma amiga minha disse que é só comer e vomitar, que aí tu consegue chegar. Tá a dica, né? Uhum. Oi, até. Mas é isso, é o que a sociedade quer, né? A sociedade quer, eu vou atrás do que ela quer, né? Até eu me acabar. É, amor, brinque, brinque. Deixa eu ver se eu encontro, gente, aqui. Eu tinha separado umas questões, é porque, eu vou dizer para vocês, eu guardei boa parte dos nossos slides no meu OneDrive. Mas sabe o que aconteceu com o meu OneDrive? Eu cancelei o meu OneDrive. Aí eu não consigo mais ter acesso aos meus antigos slides. Péssimo, né, velho? Péssimo, péssimo, péssimo. Mas deixa eu ver aqui se eu guardei aqui, se eu já tinha baixado. Não baixei. Mas se não me falta memória, deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Pera. Cadê? Ai, não fui, gente. Poxa, eu tô chateado.
Enfim, mas vamos lá que eu vou agora fazer com vocês algumas questõezinhas, tá? Pelo menos para a gente revisar. Pode ser? Aí daqui a pouquinho a gente continua entrando em roldanas, combinado? É porque se a gente fica vendo teoria, vendo teoria, vendo teoria, aí vocês não conseguem, tipo, nem lembrar das coisas que já passaram, enfim. Toda Quando for pra essa... questão, chora. É isso, quando vai pra questão chora, justamente. Aí chora, aí come muito, aí não consegue chegar no padrão de beleza que a sociedade quer, né? Ah, pois, Fabrício, quer me fazer perder peso, me deixe triste, tá? Eu também, Como eu não ansioso. consigo comer de jeito nenhum. Amanda, fala assim, eu vou te contar uma coisa e desapareça. Quando tu me vê Pois de novo, eu tô cadavérico. eu vou fazer isso para você poder responder no WhatsApp. Ai, socorro, não, aí eu lhe bloqueei. Eu já desisti, já, Gil, já desisti. Lisa, nem Não, assim, pare viu? com isso. Porque para ele ver a ameaça, ele precisa ver a ameaça, né? Então, Sim, agora vai todo mundo ficar contra mim. Tem que ser Que filme é esse? pessoalmente, gente. E tem que ser lá na Univasse mesmo, no meio de todo mundo. vou mandar uma carta lá para o Univas falando que vou caçar o CRM dele. Aí ele, pra ver se acorda. Eita porra, não gostei da brincadeira, não. Achei bem desrespeitosa, inclusive. Eu não tô brincando, não. Tô falando. Eita porra. Não é Ah, brincadeira. entendi. Mano, eu Vou falar desejo com uma pra vocês pessoa, 7 quilos na balança. tá Eita porra. repreendido. Manda esses 7 quilos em dobro pra você. Eita. A sociedade não vai me aceitar, não, vai. Não, pode não. Miguel, lê essa questão pra gente, da Unisc. Qual dessas expressões melhor define uma das leis de Newton? Letra A. Todo corpo mergulhado em um líquido desloca um volume igual ao seu peso. Letra B. A força gravitacional é definida como a força que atua em um corpo de massa. Letra C. O somatório das forças que atuam em um corpo é sempre igual ao peso do corpo. Letra D. A força de atrito é igual ao produto da massa de um corpo pela sua aceleração. Ou letra E. A toda ação existe uma reação. E aí? Letra E. Letra E. Por que aquela primeira não poderia ser? Ah, Que não tem nada a ver. Fala de muito volume bem. de líquido. Líquido geralmente é. Ai, eu esqueci o nome dele. Não é Pascal, não, né? É outro. Aqui, ó. Composto. Ah, Impulso. Muito bem, tá vendo? A força gravitacional é definida como a força que atua num corpo de massa. Não. Qual é a Tipo, força que atua no corpo de massa? A força peso. fundamental. peso. Peso. Perfeito, isso aqui é peso. O somatório das forças que atuam no corpo é sempre igual ao peso do corpo? Não. Não, né? Isso não existe, não. Isso aqui eu não sei nem explicar isso aqui. Agora, força de atrito é igual ao produto da massa de um corpo pela aceleração. Aí Quem é é massa vezes aceleração? força resultante. Perfeito, não tem nada a ver com força de atrito. Força de atrito tem coeficiente de atrito, atrito dinâmico, atrito estático, não tem nada a ver isso aqui. Passa, quis fechar e não fechou, não, essa questão. Ficou toda errada. Tem, Patrícia, Oi. ó, mas eu tem, pensei. Pode falar, mano. Miguel. Pode Não, falar, Amanda. fale. Pode falar. Não, é que eu ia dizer assim, eu lembrei que tem questões que cobra, né, essa bexiga do atrito junto com a força resultante, né? Sim, também. Porque ele vai entrar, né? Porque Aí de a força de atrito pode estar a favor do deslocamento, aí pode estar mesmo que eu me contra. empanando todinha. Pronto, eu vou te ensinar como é que faz para controlar todas essas forças ainda, fazer muita questão. Amanda, aproveita e lê essa aí pra gente. Não, que eu tô com cuscuz. Ei, calma aí, rapidinho, antes de eu ver a questão. Eu tava pensando ainda sobre a questão do elevador. É muito rápido. Muito rápido. Sim. A força de movimento é tipo essa questão. Tipo assim, tipo essa equação, no caso. Porque a força-peso, ela vai ser. Não, a força normal vai ser o produto da força-peso vezes a aceleração, não é isso? Mais ou menos? Isso Pronto. mesmo. Aí eu pensei assim, a força de movimento, quando ela tá do lado, ela normalmente vai estar do lado da força normal. No elevador, na condição do elevador. Estando do lado da força normal, ela vai estar positiva, somando.
E quando está descendo, ela vai para o lado do peso, mas ela vai subtraindo. Sim. Aí ela vai diminuir a força-peso, diminuindo o peso. Seria certo? Isso, Assim? perfeito. Tem relação mesmo com a gravidade. Pode, sim. Porque tem a ver com a gravidade, pô. Tem a ver com a gravidade mesmo. Você tá certíssimo. Aí, ô Lissa, tu lê essa questão pra mim aqui? Pra gente, na verdade? Leio Ó, sim. A imagem Eita, mostra, desculpa. a imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante que, em seguida, choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido ao princípio da inércia, à ação de uma força externa, ao princípio de reação, ação e reação, e a força de atrito exercida pelo obstáculo. Letra A. Eu diria inércia. O que significa inércia, Feitosa? A tendência de um corpo de se manter no estado que está. Perfeito. Muito bem. Aí deixa eu botar uma de cálculo aqui, se vocês conseguem. Né? É que lei, a lei da inércia? Qual lei? A primeira. Primeira lei. Primeira. Sabe por quê, gente? Porque o Enem já cobrou assim, te perguntando qual era essa lei. Olha, será a primeira, segunda ou terceira? É bom saber a ordem. Beleza? Feitosa, lê essa aqui pra gente, dá o elo. A que vocês O odeiam. cabo de um reboque arrebenta-se nele, for aplicada uma força que exceda 1.800 newton. Suponha que o cabo seja usado para rebocar um carro 900 quilos ao longo de uma rua plana e retilínea. Nesse caso, que aceleração máxima o cabo suportaria? Tem fazer aí, viu? E me digam a resposta. Concordo, letra C. Já. Eita, poxa, povo rápido danado. Menino. Eu vou aplicar o que ali para responder isso, hein? Força resultante, massa vezes aceleração. Aí ele Muito bota bem. esse negócio de aceleração máxima, não sei o quê, só pra confundir. Só pra gente Demais. ficar, meu Deus, qual é a fórmula da aceleração Uhum. máxima? Isso. No lugar da força, tu vai botar o quê? Vai botar 1.800, né? o O peso. Muito bem. Aí a massa 900 e a e A. aceleração, tá vendo? Então, o A é 1.800 sobre 900, ó. Corta os dois zeros, 18 por 9, dá 2. Letra C do caso. Tá vendo? Massa, muito bem. Deixa eu botar outra aqui. Aí eu vou botar uma do Enem, tá? Para vocês verem aqui como é que o Enem cobra. Se é diferente, se não é, até para vocês verem a característica. Tipo assim, qual é a diferença de uma questão Enem para uma questão vestibular que eu estou fazendo agora? Vou mostrar para vocês agora, ó, qual é a diferença. Vocês vão ver que não tem quase nada de diferença. A questão aqui é só... Eu vou dizer que vocês... Eu vou deixar que vocês me digam qual é a diferença dessas bodegas aqui, ó. Cadê? Pronto. Verinha, quando eu agitar aqui. Pronto, Verinha, tu lê pra gente. Ui, moço, cadê? Cadê, Verinha, Verinha? Oi, vou Tu lê ler aqui pra agora. gente, linda. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que não estão presos à Terra pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é: se uma pessoa dentro de um vagão de trem, em repouso, solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés.
Isto porque a bola, enquanto cai, continua compartilhado o movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi... Pronto. Pensei direitinho aí. Me diga uma resposta. Essa questão aí a gente já comeria meia hora, né? Só pelo texto. É. Então, qual é a diferença entre as questões do Enem e as questões de vestibular que a gente vai ter agora? O tamanho do texto. A injeção de linguiça. Ah, injeção de linguiça, é? Uhum, Ninguém isso. quer saber de Nicolau Copérnico, o que ele escreveu, ninguém liga. Amor, tô nem aí que ele morreu. Tipo assim, morreu, mereceu, né? Também. Vamos botar na... Pois. Não. Parece uma redação, né? Até hoje. Parece uma redação. É uma redação. É desse jeito, é uma redação. E a resposta, gente, seria o quê? Lei da inércia, vocês estão certíssimos. Letra A de amor. Tá vendo? Porque a bolinha cai aos pés porque ela vai continuar em movimento, tá vendo? Continuar em movimento. Então é isso, deixa eu botar mais outra aqui para a gente poder avaliar. Deixa eu ver aqui uma que esteja um pouquinho mais safadinha, porque aí vocês já vão para casa. Cadê, meu Deus? Eita, deixa eu ver se eu consigo. Ah! Pronto. Vou botar uma aqui do IFMG, viu? Para vocês fazerem, ó. Pronto, a gente fazendo essa daqui, eu já vou direto, já vou tentar botar mais uma outra ali. Pronto. Eita, meu Deus, cadê? Muito bem. Aí, quem pode ler essa aqui pra gente? Eu posso. Pronto, lê aí. Coisa mais um tiquinho, vai, Fabrício, só. Pronto, pode ser assim? Skatista desce uma rampa curva conforme mostra a ilustração abaixo. Após esse garoto lançar totalmente em movimento de queda livre, a força presa em determinada distância é representada por... Pronto. Aí, ó. Aí ele tá na horizontal. Aí me diga aí. Isso aí. Força pesa sempre para baixo. Isso, perfeito, muito bem. Tá vendo? Mas pense no ódio, né? Dessas questõezinhas. Se não for um detalhezinho, também O erra caba tudo. perde. Sem falar que, por ser óbvio, a gente fica cabreira, pô, de marcar. Muito. É, Demais. verdade. Fica muito cabreiro. Até eu, como professor, de vez em quando eu tô fazendo guia, peraí, calma aí, que eu acho que eu tô fazendo errado. Não, aí não vem tá a com a questão, força. a resposta é uma certa. Diz, essa aqui é fácil. Aí lê, diz, eita, não entendi. Aí, eita, lê de novo. Meu Deus, calma. É, e a gente começa a se desesperar às vezes, velho. Não vou negar, não. Agora, vamos aqui pra gente poder estudar roldanas, ó. Vai estar roldanas agora, gente, ó. Roldanas é uma das partes que eu mais gosto, assim, sendo bem sério com vocês. Quer ver, gente? Eu vou ter 2 tipos de roldanas, certo? Eu vou ter a roldana que ela pode ser fixa e eu posso ter uma outra roldana que a gente chama de roldana móvel, certo? Aí, roldana é aquilo que que Feitosa chamou de polia, certo? Quem já foi para academia alguma vez na vida sabe que boa parte daqueles equipamentos de academia tem polias, né? Tem roldanas. Aí ela vai ser isso aqui, mais ou menos, gente. Ó, você vai ter aqui, por exemplo, algum lugar. Aí você vai ter um cabinho aqui, tá vendo? Não vai um cabinho, não. Você vai ter uma parte metálica. Aí vai ter uma bolinha, ou seja, uma rodinha aqui, tá vendo? Por isso que o nome é roldana. Tem uma rodinha aqui. E aí, nessa rodinha, você vai ter, passando aqui, ó, um fio, tá vendo, ó? Você vai ter passando um fio nela. Aí, quando você puxa, ela gira, né? Gira e facilita, de certo modo, ó. Aí vai ter assim, aqui pregadinho alguma coisa, um peso, qualquer coisa que seja. Aí você incide uma força para cá ou para baixo. Tá vendo? É isso. Gente, tá, vamos lá. Ela pode ser fixa. Professor, como é que eu vou fazer para identificar que ela tá fixa? Veja aqui, ó. Aqui você teria, sei lá, um teto, por exemplo. Aqui seria um teto, ó. Ela estaria presa, fixa no teto aqui, tá vendo?
Gente, roldanas fixas, elas têm só elas vão ter só um objetivo, que vai ser transmitir a força aplicada. Ó. Então, vamos ver, gente. Vamos supor que eu incida, ou seja, uma pessoa empurra essa corda para baixo, e aí ela faz uma força de 20 newtons para baixo. Na força, quando a gente botar força, não vai ter que ter, olha só, tenho para baixo, olha para o objeto, para a gente poder relembrar o que a gente viu. No objeto, qual é a força que está puxando o objeto para baixo? Força peso. Perfeito. Aí eu vou ter uma outra força que vai estar puxando esse cara para cima. Olha, vai ser a força que o cara colocou, que a gente chama de quê? Força tração. Muito bem, a tração, força de tração. Aí veja, vocês estão vendo aqui que aplicou 20 newtons para baixo. Gente, se aplicou 20 newtons para baixo, é porque a tração vai ter quantos newtons? 20 newtons. Perfeito, eu já sei que vai ter 20 newtons, porque o tipo de roldano, o tipo de polia aqui é fixa. Porque a polia fixa, ela só serve para uma coisa, transmitir a força aplicada. Não facilita nada, só melhora a posição. Mais nada. Mas se você tem um negócio ali que precisa de 1.700 newtons para ser erguido, você vai ter que aplicar os 1.700 newtons. Porque só transmite. Aí eu tenho o móvel. Gente, para existir polia móvel, preste atenção nisso. Para existir polia móvel, eu preciso ter, primeiramente, uma polia fixa. Deu para entender isso? Não tem como aplicar polia móvel sem ter uma polia fixa. Tá certo? É preciso ter uma polia fixa. Aí, na polia fixa, ficaria uma coisa mais ou menos assim. Vou ver se vocês vão entender isso. Ó. Eu teria uma criatura puxando para cá, aí outra para cá. Aí eu teria uma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Pronto, teria uma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu botar assim. Pronto. E aqui eu botaria uma outra. Aí. Pronto, massa. Deixa eu botar assim. Pronto. Vocês estão vendo quantas polias a gente tem aqui? 2. Duas. Quantas fixas? 1. E quantas móveis? 1. Tá vendo, ó? Então já dá pra gente perceber que aqui a gente vai ter uma polia móvel. Gente, essa polia móvel, o que ela faz é diminuir, ou seja, diminuir não, na verdade, ela dobra a força aplicada. Ela dobra a força que foi aplicada. Deixa eu botar aqui, ó. Ela dobra a força aplicada. Beleza? Porque, gente, a polia é que vai caminhar com o objeto. Então, eu pregaria, Lissa, o objeto aqui, ó. Ó, não sei se vocês vão entender isso. Na polia. Aí a polia ia andar junto com a corda. Aí agora a gente vai precisar estudar isso daqui. Vejam, vamos lá, para a gente ver por que é que ela dobra a força aplicada. Se liga, vamos supor que uma pessoa vem e empurra essa criatura para cá, ó, certo? Ela empurrou essa criatura para cá com os mesmos 20 newtons. É a mesma situação da anterior. Gente, que força é essa daqui que eu estou botando no objeto? Força peso. Peso. Perfeito, força peso. Aí vem cá. Qual é essa força que eu estou botando, que eu estou marcando aqui, ó? Ó. Tração. Tração, perfeito. Tração. Aí vem cá. Que força é essa daqui, ó, que eu vou botar aqui, ó? Pronto. Tração. Tração, perfeito. Que força é essa daqui que eu estou botando? Tração também. Muito bem. Eita, quantas trações a gente tem puxando esse mesmo cara? 3. No caso, 1, 2. Então aqui em cima, ó, que é essas daqui, ó. Porque eu vou ter meio que ela se tornando como se fossem duas partes da corda. Tá vendo? Então, venham cá. A tração, na verdade, era de quanto? A tração? 20 newtons. Agora, eita, olha. Então, eu tenho 20 de cá, tenho 20 de cá. Então, na verdade, eu estou puxando esse objeto com quanto no final? 40 newtons.
40 newtons. Ou seja, eu apliquei uma força de 20 e essa força se tornou quanto? 40. Pronto, dobrou, tá vendo? Se ligou? Ele dobra a força aplicada. Então, é como se ele fizesse assim, o seguinte. Ele pega o peso, ó, porque veja, a atração tem que ser igual ao peso, né? Para estar em equilíbrio, porque tem que estar em equilíbrio. Para estar em equilíbrio, a força resultante tem que ser quanto? A força resultante? 0. 0. Vamos lá, pega essa parte aqui, ó. Bora aplicar a força resultante. Deixa eu até redesenhar ela aqui, ó. Vou redesenhar para vocês entenderem bem isso daqui, ó. Vou botar aqui. Aqui eu vou botar a rodinha. E aqui eu vou botar o objeto. Pronto, massa. Gente, se liguem aqui, viu? Para baixo eu vou ter o peso. Aí para cima, vamos lá para a gente estudar em cima, ó. Aqui eu tenho uma tração. Aqui eu tenho outra tração, tá? Outra tração. Vem cá. Essas duas, ó, para estar em equilíbrio, o somatório não tem que dar 0? Aí o somatório, como era que ficaria aqui o somatório? Das forças. Peraí. 2T 2T. Aí o peso vai estar somando ou vai estar P. subtraindo? menos P. Menos. Isso. Aí tudo isso tem que dar quanto? 0. 0, porque é o somatório, tá vendo? Porque ficaria assim, gente, ó. Para quem não entendeu, pega os 2T's, porque eu tenho duas trações puxando para cima. O dobro da tração. Que é isso que essa polia vai fazer, tá? Aí eu vou somar com o peso, mas o peso ele tá para baixo, então ele tá inverso. Preciso, como mudou o sentido, eu tenho que mudar o sinal. Aí isso tudo tem que dar 0. Aí faz o jogo de sinal, fica 2T menos P igual a 0. Deixa, gente, deixa, olha só, deixa. Só o peso, manda o peso para o outro lado, certo? E, então a tração, ela vai ser o peso dividido por 2. Ou seja, a tração que vai ser necessária para mover o objeto é a metade do peso dele. Então, vamos supor, ai, eu tenho um peso aqui que ele, sei lá, eu tenho um objeto aqui que ele pesa 40 quilos, 40 quilogramas. Gente, quanto é que ficaria o peso desse objeto que pesa 40 quilogramas? 20 newtons. Não. O peso dele, vamos fazer o peso. O peso é massa vezes o quê? Aceleração. Muito bem, ó. Então, a massa é 40, a aceleração vai ser qual? 10 metros por segundo. 10, muito bem. Então, o peso vai ser de quanto? 400. Muito bem. Se eu quiser puxar esse objeto de 400 newtons, eu vou precisar fazer uma tração, uma força de quanto para mover ele? 200 newtons. 200 newtons. Muito bem, a metade, tá vendo, gente? Então, cada roldana, cada polia móvel que eu boto, vai reduzir a metade, vai reduzindo em metade. Vamos supor, eu coloco 2 polias, aí reduz a metade uma vez, reduz a metade 2 vezes. Quanto mais polias móveis eu boto, mais leve, tecnicamente, fica aquele objeto. Deu para entender, gente? Eu sei que eu cortei algumas pessoas, mas foi só para eu terminar o raciocínio. Me desculpem, me perdoem. Mas deu para entender mesmo? Numa boa? Diga aí, Miguelito. A força de tração que a pessoa vai colocar vai ser, não gosto de dizer sempre, mas normalmente ela vai ser resultado do peso da Do objeto. caixa. Sim, do objeto. Então a gente não considera que o objeto é o dobro do peso, mas sim que a força. Não, que o objeto é isso, né? É isso. Que a metade, que a força que você coloca é só metade do objeto. Dá para Isso, entender? justo. Deu. Da força Pronto. que ele exigiria. Originalmente, se fosse uma polia fixa, por exemplo. Deixa eu botar uma questão. The questions. Botar do IFMG. Deixa eu terminar de copiar aqui a coisa, peraí. Porque ela é bem grandinha, sabe, gente? Essa daqui. Calma. Eu vou pegar aqui a opção A e B. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Massa, muito bem. Deixa eu bloquear. Pegar CD agora, peraí. A C e a D. Muito bem. E tem a... Não, pronto, só são essas. Massa, muito bem. Miguel, lê aqui pra gente, vai, essa questão.
4 funcionários de uma empresa receberam a tarefa de guardar caixas pesadas de 100 quilos em prateleiras elevadas de um depósito. Como nenhum deles conseguiria suspender sozinho pesos tão grandes, cada um resolveu montar um sistema de rodanas para a tarefa. O dispositivo que exigiu menos força do operário que o montou foi. Muito bem, vou deixar vocês analisando. Ó, vou dar zoom, tá? Ele quer saber o que resultou menos. Ou o que precisou de menos peso. Concorda aí com o pessoal. Entrar. Por quê? Porque tem Porque duas. tem duas móveis. Muito bem. No caso, Vamos lá. divide em 2, né? O peso. Isso, porque ficaria assim. Amandinha, bora aqui pra gente poder calcular aqui, viu? O peso dele seria quanto? Ó, a massa é 100 quilos, então o peso daria quanto, gente? O peso? 1.000. 1000, né? Porque é massa vezes aceleração. 1000, ó. 1000 newtons. Vamos lá, pra gente ver. Eu tenho uma que tá fixa. A fixa muda alguma coisa? Não. Não, muito bem. Mas olha, eu tenho uma móvel aqui. A móvel vai reduzir em quanto? Metade. Metade. Então, nesse ponto, ao invés de ser 1000, seria quanto? 500. 500. Aí, esses 500, quando chegar aqui, acontece o quê? Metade, 250. Aí, sim, muito bem. Então, aí, esse cara, na verdade, precisa fazer uma força de quanto? 250. É aquela coisa de Muito ficar indo para metade, né? Dividindo Isso. mesmo, literalmente. Isso. Vai caindo, caindo, caindo. De buenas, né? Deixa eu botar mais outra aqui pra gente fazer. Espere, peraí, viu? Tálmares Aires. Pera, Iris. Ah, meu Deus, cadê? Pronto, eu vou botar essa daqui, ó. Não, eu quero de elevador. Eu não queria de elevador, não. Agora não. Pronto, eu vou botar uma aqui do Instituto Federal do Ceará. Pode ser, ó, uma questãozinha do Instituto Federal do Ceará. Eu gosto dessa questão aqui, ó. Já fiz ela umas trocentas vezes. Toda aula de física minha eu ministro, quando é essa parte, ó. Amandinha, lê aqui para nós. Na figura a seguir, temos uma combinação de rodanas móveis e fixas, constituindo uma uma talha exponencial. A força de ação, FA, a ser aplicada para erguer e manter em equilíbrio uma força de resistência FR de 500 quilos. O que tem esse F aí? Quilogramas força. Ah, Muito bem, será de quanto? Calculem aí pra gente ver. Todo mundo letra A? Vamos ver, ó. Ele disse Eu assim, ó. acho que é a letra C. Pronto, ó. Gil já disse letra C. Aí, letra A ou C. Eu tô mais pra Gil. Mais pra Alissa. vai dividir mais uma vez, né? Porque, veja, quantas fixas a gente tem aqui? Fixas. Uma. 2. Uma. Uma só. Mas a outra, ela não tá presa? Aqui. A de Não, ó. baixo. Ó. Tá vendo? Ela não tá presa, não. Então, Ela tá só em um ganchinho aqui. Mas ela tá em um ganchinho, significa o ganchinho ela não prende, ela fica assim, ó. O ganchinho. Ela tá solta. Tá vendo? entendi. Quantas móveis a gente vai ter, ó? 3. Aí 3. dobra não, como é? Reduz a metade. Reduz a metade 3 vezes. Perfeito. Então, ó, reduz a metade 3 vezes. 500 sobre 2 dá quanto? 250. 250. Metade de 250. 125. Metade de 125. 62,5.
Perfeito, a letra C no caso. Gente, só vai estar fixa aqui, ó. Quando tiver isso daqui, tá vendo? Ó. Beleza? Deixa eu botar mais. Posso botar mais outra, né? Dá tempo, que ainda faltam 3 minutos para liberar. A galera também não tem que estar com muita pressa, não, também, né, gente? Pelo amor de Deus. E agora eu vou botar uma de. Agora sim, eu vou botar uma de elevador. Ver se a galera aprendeu o elevador. Se não aprendeu, mano, eu vou desmaiar, eu tô falando sério. Aqui, ó. Feitosa, olha aqui pra gente, Feitosa, essa aqui, ó, da UFAL. Um bloco de peso igual a 50 newtons encontra-se sobre uma balança no piso de um elevador. Se o elevador sobe com aceleração igual, em módulo, a metade da aceleração da gravidade local, pode-se afirmar que... Pronto. Deixar vocês fazerem, viu? Pronto, muito bem, gente. Letra C. Perfeitamente. Explica aí, Fábio, por favor. Pronto, vamos lá. Gil, ó, ele diz assim que o peso, ó, um bloco, ele tem esse peso de 50 newtons. Ele vai se encontrar sobre uma balança, certo? No piso de um elevador. Se o elevador ele sobe com a aceleração igual em módulo à metade da aceleração da gravidade, então significa, Gil, que a aceleração vai ser quanto, hein? 5. 5, muito bem, 5 metros por segundo ao quadrado. E disse ainda que o peso do objeto vale 50 newtons. Aí ele disse assim, a gente pode se afirmar que a leitura vai ser o quê, Gil? Vamos lá. O elevador ele está subindo. Se ele está subindo, qual era a expressão que a gente usava? Subindo. N menos Normal. P é igual Isso. a N vezes A. Muito bem, tá vendo? M vezes A. Bora lá, Gil. O peso eu já tenho. O peso eu já tenho aqui que vale 1,50, não é isso? Não é isso? Perfeito. Então fica assim, Gil. Isso. N menos 50 é igual. Tem que saber a massa. Como é que eu vou saber a massa? 5. Do peso. Desmembra. Perfeito, muito bem. Porque ó, peso é massa vezes gravidade. O peso deu 50, fica a massa sobre 10. Corta, corta, M é 5. Então 5 vezes. Tem aceleração, Gil? 5. 5. 5 vezes 5. 25. Então fica, ó. A normal menos 50 igual a 25. A normal vai ser 25 mais 50. Quanto é que dá isso? 75. Tá vendo, ó? Por isso, aí na balança vai estar muito mais pesadinho um pouquinho. Beleza? Ok, né, gente? Estão liberados, tá? Beijo enorme no coração de Fabrício, vocês. volta lá na parte das rodanas para eu tirar um print, por favor. Agora, linda. Deixa eu voltar, ó. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui para parar de gravar.